se virar pra frente, prestar atenção aqui. Vou deixar aqui registrado. Demorou. Cachorro, tá certo? Então hoje... Não, super. Hoje é um novo dia, de um novo tempo. Os nossos sonhos. O futuro já começou. Já, festa é sua. É de quem quiser. Quem vier. A festa é sua? A festa é sua, a festa é nossa. Mas eu nem sei. É de quem quiser, quem vier. Mas hoje nós começamos nosso terceiro bimestre e começaremos falando do século XX, do pensamento filosófico do século XX. Mas antes de entrarmos no pensamento filosófico do século XX, nós iremos recordar um pouquinho do contexto histórico em que esses pensadores realizarão as suas teorias filosóficas. Então, por que o século XX é denominado de era das incertezas? Porque a galera estava cheia de incertezas no século XX. Os séculos 18 e 19 são considerados os séculos ou a era das certezas. Por quê? Começou no século 18 com o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento cultural e intelectual do século XVIII que acreditava em quê? Qual que é a luz que deveria guiar a humanidade? A luz da razão. Somente a luz da razão poderia nos conduzir à liberdade, poderia nos libertar das amarras da fé, da religião, do preconceito e da superstição. E os iluministas acreditavam que a razão, a ciência e a tecnologia iriam resolver todos os problemas da humanidade. Então essa era a certeza que eles tinham. A certeza de que a razão e a ciência iriam resolver todos os nossos problemas. Mas logo no início do século XX, nós já tivemos problemas advindos justamente da razão, da ciência e da tecnologia. De 1914 a 1918, nós tivemos o quê? A Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, ali se viu a ciência, a razão, a tecnologia sendo usadas para quê? Para destruição, para morte. Dentro dessa Primeira Guerra Mundial, em 1917, na Rússia aconteceu o quê? Revolução Russa. O início da União Soviética. E aí um questionamento ao capitalismo. Acreditava-se na época do Iluminismo que o liberalismo econômico nos conduziria à prosperidade econômica, à riqueza. Nós construiríamos um mundo cada vez mais rico e mais próspero. Mas a realidade não era bem essa. A Rússia era a prova disso. O povo, desde 1905, estava nas ruas da Rússia, marchando por pão e terra. Ou seja, não tinha o que comer nem onde morar. Então a desigualdade social era alarmante. E os comunistas russos se aproveitaram disso, essa situação de fome, do fato de muitos russos não terem teto, para inflamar a população e fazer com que ela apoiasse essa revolução socialista que ocorreu então na Rússia, transformando a União Soviética. Depois, em 1929,
vem mais uma pá de terra em cima do capitalismo. O que aconteceu em 1929? Quebra da Bolsa de Nova York, o crack da Bolsa, crise de 29, crise econômica nos Estados Unidos que se alastrou pelo mundo e mostrou mais uma vez que o capitalismo, apesar de prometer riqueza e prosperidade para todo mundo, trazia crises cíclicas e crises cada vez mais graves, como a crise de 29, considerada até então, até 2008, foi considerada uma das piores crises da história da humanidade. 2008 chegou próximo, com uma nova crise do sistema capitalista. Então, o capitalismo mostrava ou apresentava-se ali problemático, com crises cíclicas, pelo menos uma a cada década e cada vez mais graves. Isso, a Primeira Guerra Mundial, junto com a quebra da Bolsa de Nova York, junto com a Revolução Russa, tudo isso influenciou a política europeia e fez com que ascendesse ao poder na Europa os regimes fascistas, com Mussolini na Itália, com Franco na Espanha, com Salazar em Portugal e com o mais fascista de todos, aquele que vai levar o fascismo às suas últimas consequências, que foi o Hitler, com o nazismo na Alemanha. O fascismo vem do italiano fazio, que quer dizer feixe. Feixe de quê? Eles se inspiram nos feixes de madeira. Se você pegar palitos, você pega um palito, é facinho de quebrar. Você vai juntando um monte de palito. Quanto mais palito, mais difícil é de você destruí-los. Era essa a ideologia do fascismo. Juntos nós somos mais fortes, somos indestrutíveis. A Itália queria voltar aos seus tempos gloriosos da época do Império Romano. A Alemanha queria restaurar o Sacro Império Romano Germânico. E acreditando nisso, que juntos somos mais fortes. A união faz a força. Quanto mais pauzinhos juntos, mais invencível é uma nação. Por isso que a China não perde guerra. Tem muito pauzinho reunido no mesmo território. Quase 2 bilhões de pauzinhos. China é imbatível. Ninguém ousa enfrentar os chineses. Os argentinos ousaram enfrentar a China, declararam guerra aos chineses e disseram para eles, né? Nós temos 100 mil soldados, 50 mil tanques de guerra, 50 submarinos, 100 aviões de ataque. E aí os chineses foram e disseram, tudo bem, nós aceitamos. Nós temos 500 milhões de soldados, temos 1 milhão de aviões, 2 bilhões de tanques de guerra, 500 mil submarinos. E aí os argentinos foram e disseram, retiramos o pedido de guerra, porque não temos onde alojar tantos prisioneiros. Então, é mais ou menos isso, é assim que funcionam as guerras contra a China, é muito pauzinho reunido. Então aí nós temos essa configuração que leva à ascensão do fascismo na Europa, do nazismo, e o regime soviético cada vez mais repressivo, levando ao totalitarismo, tanto na União Soviética quanto na Alemanha. E tudo isso fez com que eclodisse, de 1939 a 1945, o quê? A Segunda Guerra Mundial. Então olha só, logo nos primeiros 50 anos do século XX, tudo aquilo que se tinha certeza que iria resolver os nossos problemas, pelo contrário, produziu foi mais problemas ainda. A razão, a ciência e a tecnologia, junto com o sistema capitalista, nos trouxeram crises e colocaram em risco a sobrevivência, a continuidade da humanidade no nosso planeta.
Na Primeira Guerra Mundial eles usaram as armas químicas. A mais famosa delas, o gás de pimenta, que cegava. Ó, gás de mostarda. Pimenta. Pimenta é que a polícia usou. Gás de mostarda. Exatamente. Eu sempre confundo as especiarias, né? Mostarda com pimenta. Eu não gosto muito de mostarda e gosto das carinhas de pimenta. Na Segunda Guerra Mundial eles vão usar as armas biológicas. Biológica não, atômicas. Olha aí, erro de novo. Desconcentrei. E hoje a ciência e a tecnologia pode usar numa eventual próxima guerra armas biológicas, ou seja, espalhar nos ares, na água, vírus e bactérias. Pode provocar aí mortes em massa. Perguntaram para o Einstein durante a Segunda Guerra Mundial como é que ele imaginaria a Terceira Guerra Mundial, quais armas seriam usadas. O Einstein disse: a Terceira Guerra Mundial eu não sei como vai ser, eu só sei que se tiver uma Quarta Guerra Mundial vai ser a pau e pedra, né? Porque não vai sobrar mais nada. O poder de destruição que a humanidade produziu com a ciência, a razão, a tecnologia. Um cara na guerra usar as armas, eu usaria a voz do Pablo Vittar, o discurso do Bolsonaro, Globo e o peito de ganho. Poder aí, né? De destruição. É uma bosta, mas A gente pode testar, né? Em laboratório ou em um ambiente controlado que é a sala de aula para ver se vai funcionar. Se aqui vai virar um. Como é que chama? Esses campos de concentração. Os gulags na União Soviética e na Alemanha eles chamavam de. Oi? O Holocausto foi o que fizeram, né? Foi o assassinato de judeus. Mas eles davam um nome para os campos de concentração. Os campos de concentração da União Soviética chamavam Gulags. Na Alemanha, agora me fugiu. Mas eu sei que, por isso, que as certezas que se tinha, todas caíram por terra e agora a incerteza dominava a mente e o coração das pessoas. Por isso o século XX é denominado de Era das Incertezas. Deu horário? Deu. Na próxima aula a gente continua.